Estamos aqui com mais um convidado no Campista Café. Hoje, este bate-papo é com o Dr. Marcos Cerqueira, cardiologista aqui do Hospital Vida Clive, uma referência na região, que tenho o prazer de estar aqui hoje para conversar um pouco, Marcos, sobre os cuidados, principalmente sobre a segurança dos pacientes que se submetem, né, aos procedimentos cirúrgicos, principalmente estéticos, né? Os pacientes hoje, as pessoas hoje que ainda numa idade muito jovem, estão sofrendo aí com problemas de infarto, como nós tivemos aí o grande amigo aí, Alan Sanches, né? Médico também, o outro colega influenciador, o Henrique Maderite. Enfim, nós temos hoje uma série de pessoas que estão sofrendo com isso. Pelo menos nós estamos vendo mais isso. As redes sociais levam a este ponto e principalmente a segurança do paciente nos procedimentos cirúrgicos e os cuidados que nós devemos ter durante toda a vida e principalmente a idade que nós devemos começar esses cuidados. Marcos, seja muito bem-vindo ao Campista Café. É uma honra ter você aqui hoje para tomar um café comigo. Obrigado, meu amigo. Para mim também é uma honra estar participando desse espaço aqui especial, né? O Instituto Campista, que se destaca aqui no Recôncavo, no cuidado à saúde. E aqui dentro, para quem não conhece, tem um espaço muito acolhedor, muito aconchegante, que é o Café Campista. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui batendo papo com esse grande profissional, um grande amigo, que é o Dr. Christian. E, assim, como cardiologista, eu tenho que trazer alguns alertas, porque as doenças cardiovasculares são causa líder de morte no Brasil e no mundo. Então isso não é novidade, cerca de 1/3 da população das mortes ocorrem por doença cardiovascular. Então hoje em dia, com a adoção de hábitos de vida não saudáveis, né, com o aumento exponencial da obesidade, do sedentarismo, do consumo de alimentos ultraprocessados, da poluição atmosférica, do estresse que nós somos submetidos, as doenças cardiovasculares elas estão ganhando mais evidência, principalmente na mídia. Diversos casos esse ano, né, tivemos um início de ano muito infeliz com vários conhecidos, né, com os quais a gente se solidariza com as famílias e que faleceram de doença cardiovascular. No consultório do cardiologista isso é algo que é bastante comum, até porque nós sabemos das dificuldades no controle dos fatores de risco e nas dificuldades que os pacientes encontram, Christian, de adotar um estilo de vida saudável e aliar isso com a sua rotina de trabalho, sua rotina familiar. Então é um desafio que vale a pena a gente estar aqui discutindo alguns aspectos importantes, porque isso pode servir para você que nos assiste para mudar o seu estilo de vida e conseguir, assim, prevenir as doenças cardiovasculares. Tanto aqui no Hospital Vida Clive, né, como no Instituto Campista, Marcos, nós sempre defendemos uma melhor versão, como nós falamos, né? A melhor versão ela está associada muitas vezes à melhora da qualidade estética. Isso é comum aqui, principalmente no Instituto Campista, onde o nosso viés, o nosso DNA é voltado para a melhora da beleza, do bem-estar e da qualidade de vida. Só que você mesmo sabe, você como cardiologista aí de retaguarda importante dentro do Hospital Vida Clive, os procedimentos cirúrgicos que eu executo, por exemplo, sejam as cirurgias de implante, a cirurgia ortognática, ou principalmente os pacientes que eu atendo, que têm uma idade um pouco mais avançada, eles todos passam por você. Todas as vezes que eu estou fazendo uma consulta ou um planejamento cirúrgico, consta no nosso casting a avaliação cardiológica. E eu me lembro, Marcos, eu que tenho 26 anos de cirurgia, logo no início eu solicitava exames cardiológicos com paciente que tinha acima de 60 anos. Hoje eu solicito em todos os pacientes. Se o paciente tiver qualquer histórico familiar, eu automaticamente já encaminho para a sua apreciação ou da sua equipe aqui no nosso hospital, ou os diversos cardiologistas que nós temos aqui na cidade de Santo Antônio de Jesus e região. Mas uma coisa que eu sempre fico, como seu amigo, como seu paciente, existe uma idade que eu posso dizer assim, ó Marcos, a partir desta idade eu devo encaminhar o paciente para o cardiologista, e que isso sirva de alerta para as pessoas que fazem assim, eu tenho 30 anos, será que eu preciso ir? Eu tenho 50 anos, será que eu preciso ir? O que é que você pode me dizer sobre a idade deste paciente começar a fazer uma avaliação cardiológica? Essa é uma excelente pergunta, né? Nós sabemos que as doenças cardiovasculares elas matam, mas a morte acontece numa idade, mas o problema acontece muito antes. Então, o infarto que acontece aos 50, aos 60 anos, ele começa de atitudes não tomadas,
de um estilo de vida não adotado como saudável e de fatores de risco, Christian, que a gente menospreza. Por exemplo, aquele paciente jovem que tinha um colesterol alto, era um pouquinho elevado, mas ele acreditava que não precisava tomar remédio, muitas vezes o médico passava e ele não usava por acreditar que não era importante. Então, esses fatores de risco não controlados por décadas, isso tem um impacto muito grande e isso traz preocupações. Então, nós sabidamente avaliamos os pacientes de maior idade porque entendemos que esses são os que têm maior chance de apresentar doença cardíaca. Porém, o paciente jovem, principalmente hoje, onde a gente vê que há uma tendência das doenças cardiovasculares de ocorrer em idade cada vez mais precoce. Antes a gente entrava na UTI, a UTI tinha um monte de paciente com cabelinho branco de mais idade. Hoje são pacientes jovens, na mais alta idade, ativos, né, economicamente, e que são surpreendidos por doenças que acontecem muitas vezes sem nenhum tipo de aviso. Então, a doença cardiovascular ela é silenciosa, ela é perigosa porque ela pode não manifestar sintomas por um bom tempo. Então, eu não preciso esperar o paciente ter sintoma para procurar o atendimento. Se aquele paciente ele tem uma família que já tem um histórico, se ele tem algum fator de risco, se ele tem obesidade, se é um paciente sedentário, se ele fuma, se é um paciente que ele abusa do álcool, se é um paciente que ele não se exercita, que ele se estressa muito, é um paciente que ele já está sob risco. Se ele tem uma doença da família, esse risco aumenta ainda mais. E se ele vai ser submetido a um estresse esse da cirurgia, né, do procedimento, é um procedimento que a gente precisa ter uma avaliação muito bem estabelecida, porque o sucesso da cirurgia vai depender muito da condição desse paciente no centro cirúrgico. Quem é o paciente que eu estou operando, que doenças esse paciente tem, se essas doenças que esse paciente possui, elas estão devidamente controladas, se o colesterol está na meta, se o açúcar está na meta, se esse paciente ele tem alguma medicação que não combina com a cirurgia, por exemplo, um paciente que faz uso de anticoagulantes e que vai ter um sangramento aumentado se a gente não controla. Então é importante entender o contexto para te entregar o paciente na melhor versão para que a gente tenha o melhor resultado. Então não existe uma idade própria para isso. Eu recomendaria que todos os pacientes passassem por uma avaliação clínica e nessa avaliação clínica a gente vai definir quem é que precisa de uma investigação mais extensa, com mais exames de aprimoramento, de aprofundamento, ou se aquele paciente com a simples consulta e um eletrocardiograma a gente consegue liberá-lo para uma cirurgia com tranquilidade e com segurança, que é o que o paciente espera. Ele quer ter uma experiência de sair da cirurgia bom, bonito, né, com aquela demanda atendida, mas ele precisa ter a segurança de que aquele procedimento vai transcorrer de forma normal. Então, o Instituto Campista ele se destaca mais uma vez em ter aliado à equipe multidisciplinar um serviço de cardiologia completo que está aqui dentro do VidaClive e que a qualquer hora ele pode contar com um profissional para fazer as suas avaliações, fazer a cirurgia e liberar o paciente, então, da melhor forma possível para que o procedimento seja de sucesso. Eu te pergunto isso, Marcos, pelo seguinte, quando a gente avalia a história, o procedimento cirúrgico, na minha área, que sou cirurgião bucomaxilofacial, especialista em mestre em implantodontia, né? Então já opero aí formado desde o ano 2000, são 26 anos de cirurgia, como formado, fora o período ainda da faculdade que foram mais 5, então eu posso dizer que eu tenho mais de 30 anos de cirurgia. E sempre foi um cuidado que eu tive com a segurança do meu paciente, desde fazer um procedimento como se a gente pode chamar de um procedimento de menor gravidade, que é a extração dentária, até um procedimento maior, como grandes reconstruções de enxertos, ou a cirurgia ortognática, uma cirurgia facial, seja o que for. Os procedimentos são cirúrgicos, eu sempre entendi assim. E também entendia que se o paciente ele vai se submeter a um procedimento cirúrgico, ele precisa passar por avaliação prévia, seja pelos exames laboratoriais, que vão nortear principalmente a conduta aí, voltado para a avaliação cardiológica e os exames específicos da cardiologia. E eu fui muito no início, e eu falo isso no ano entre 2005 aí, quando eu solicitava avaliação cardiológica para os meus pacientes por questão de segurança, né? E até outros profissionais, outros cirurgiões da época, eles achavam que eu supervalorizava o procedimento. E hoje,
eu posso te dizer que cada vez, como já relatei aqui, os pacientes mais jovens estão apresentando mais problemas. Então, a gente pode dizer que um procedimento como uma extração dentária ou uma cirurgia maior de reconstrução de enxerto, ou uma cirurgia plástica, ou simplesmente a remoção de um sinal, requer este cuidado cardiológico, ou eu sempre fui mais extremado no cuidado? O que é que você me diz assim para poder esclarecer, até para os nossos pacientes, que é uma dúvida constante deles? Eu sou da teoria que todo cuidado é válido. Não existe excesso quando se relaciona à saúde. E até existe uma preocupação de a gente não carregar o paciente de exames desnecessários, de avaliações desnecessárias, porque dentro do contexto da avaliação pré-operatória ou perioperatória, porque envolve também os procedimentos antes e depois, a gente tem que entender que cirurgia que esse paciente vai fazer, qual é a proposta desse paciente, se é uma cirurgia que vai fazer apenas uso de anestesia local, se vai usar uma sedação, uma anestesia geral, qual é a proposta de tempo esperado para esse procedimento. Claro que isso vai variar. E quem é o paciente? Então, esse procedimento ele pode ser um procedimento de porte baixo, risco baixo, num paciente de risco alto. Ele pode ser uma cirurgia de um risco mais alto, por às vezes envolver abordagens próximas de grandes vasos, num paciente de baixo risco. Então, o cardiologista ele precisa definir, primeiro, qual é o porte e risco da cirurgia e qual é o porte e risco do paciente. Cada paciente ele vai ser avaliado de forma individualizada. Então, eu costumo dizer que não existe avaliação em excesso quando a questão envolve segurança, quando a questão envolve realização de um procedimento onde a gente visa o paciente terminar esse procedimento da melhor forma, sem intercorrências. Então, eu diria, Christian, que você, mais uma vez, atua de forma muito importante nesse cuidado, né? Mais do que você operar esse paciente, é você entender se colocar a mão nesse paciente é seguro, se ele tem alguma comorbidade, se ele tem alguma alteração que possa, inclusive, comprometer os resultados. Então, é importante para os pacientes entenderem que ir para o cardiologista não vai envolver, muitas vezes, uma série de exames que vai atrasar o procedimento, até porque a gente precisa de uma celeridade. O paciente veio para uma avaliação cardiológica, eu vou fazer uma avaliação para liberação cirúrgica, que é diferente, muitas vezes, de uma investigação de rastreio, onde eu vou investigar coisas adicionais. Isso pode ficar para um segundo momento. Então, naquele momento, com muita objetividade, avaliamos o paciente, determinamos quais são as condições ideais para ele e corremos atrás para entregar esse paciente dentro das metas, com todas as medicações e orientações para que a cirurgia tenha sucesso. Eu tenho muita tranquilidade em conversar com você, Marcos, porque além de você ser o meu cardiologista, né? E eu identifiquei a hipertensão arterial aqui no hospital, quando fui fazer um exame de rotina, que na hora da sedação o anestesista chegou e disse: você está nervoso porque sua pressão está em 16, 17, sei lá. Eu falei: não, estou extremamente tranquilo. Ele falou assim: cara, você precisa fazer uma avaliação. Eu falei: mas eu fiz no ano passado, estava tudo bem, mas rapidamente as coisas mudam, é natural. E eu me lembro bem na consulta com você me explicando o uso da medicação para colesterol, né? As placas de ateroma formadas, e isso você disse: Christian, hoje nós não temos um problema estabelecido, mas no decorrer de vários anos isso pode se agravar, isso é importante. Eu sou adepto da atividade física, você sabe disso, você também corre, né? E tem uma coisa que eu acho que houve uma mudança de postura, eu queria te ouvir, Marcos. Hoje, eu, a Júlia, minha esposa, os meus filhos, todos nós, de uma forma homogênea na nossa família, a gente trabalha ou cuida já desde cedo. Essa orientação eu não tinha na minha época, né? Não era tão comum os nossos pais já colocar um garoto de 14 anos, 15 anos para fazer atividade física. Culturalmente, naquela época, não era comum. E hoje eu observo que da mesma forma que eu tenho lá na minha rede social a foto com a minha família fazendo atividade física, eu vejo você sempre com a sua esposa e sua filha. E você acredita que o exemplo arrasta? É uma palavra que eu uso muito, o exemplo arrasta? Com certeza, meu amigo. E acho que em relação a isso estamos de parabéns, porque o exercício ele precisa ser motivado, e quando os nossos filhos, quando os nossos familiares, eles veem a gente praticando, até os nossos pacientes mesmo,
eles entendem que aquilo faz parte de um contexto de saúde mais amplo, um contexto de prevenção, um contexto de autocuidado, e que a gente precisa exercitar isso diariamente. Ainda mais você dentro de sua rotina de estudos, trabalhos, professor, opera, viaja, e a gente tentar garantir que a nossa rotina tenha, dentro dessa rotina, um horário específico para o autocuidado, isso é importante. Eu acho que isso traduz o nosso entendimento sobre o conceito de saúde mesmo. O exercício físico, ele não é um remédio, porque seria injusto falar dessa forma, ele é melhor do que o remédio. Então, eu, dentro da cardiologia, quando comecei a finalizar meus estudos, eu via que, poxa, a gente incentiva a nutrição, a gente incentiva o controle de peso, mas na hora de incentivar o exercício, como cardiologista, eu sentia que eu falhava em saber avaliar a pessoa que queria praticar o exercício, qual seria a forma correta, o exercício correto, o tempo correto, a intensidade correta, e isso me motivou a fazer a medicina do esporte como segunda especialidade. Eu acho que já foi muito vanguardista. 8 anos atrás a gente sabia do exercício físico, mas a gente hoje em dia tem aí um boom, né, de conceito de saúde mesmo, atrelado ao exercício físico como um pilar fundamental para a manutenção da nossa saúde. Então, o exercício físico, nós somos sim exemplos para nossa família. Nós demonstramos através de uma simples postagem que nós estamos antenados com os cuidados de saúde e que estamos ali junto com a nossa família promovendo a saúde de todos. Porque se o seu filho adoece, você também adoece. Se seu filho adoece, a sua mulher adoece. Se você adoece, os seus planos ficam por água abaixo. Então a gente precisa entender que a família precisa ir junto, porque se não tiver saúde em um dos membros, o conceito de saúde da família modifica. E toda a vida, então, vai ser para cuidar daquele ente querido que está doente. Então, promover saúde, o exercício é grande aliado, é grande ferramenta. Nós sabemos que precisamos nos exercitar de forma regular. A modalidade esportiva fica a critério de cada um. Cada um. Então, se você gosta de tênis, eu gosto de corrida. Hoje nós sabemos a ênfase da musculação, que muito tempo era atrelado às pessoas que queriam, às vezes, corpos esculturais, e a gente não entendia muito bem, achava que a academia era um lugar de futilidade, e a gente entende que é um lugar de plantar e colher saúde, porque a partir do momento que eu melhoro a minha massa muscular, que eu mantenho, eu melhoro a minha saúde, a gente consegue promover o conceito de longevidade saudável, que é chegar numa idade mais avançada, com massa muscular suficiente para ser autônomo, e com isso também garantir que a gente vai ter uma qualidade de vida para viver os nossos últimos anos de vida. E bem, né? Uma coisa hoje, Marcos, que a gente sempre conversa, e aqui no Instituto é muito praticado, é o cuidado com o sobrepeso e a obesidade. Quando eu converso com a doutora Yasmin, que trabalha muito com isso, com outros médicos aqui que trabalham com isso, o que é que você vê hoje em relação a essas medicações? Na minha área, por exemplo, para o tratamento da apneia do sono, que é uma cirurgia, às vezes, que o paciente tem aquele queixinho mais para trás, que é o que a gente chama de classe 2. E ele impede a respiração e a gente faz uma cirurgia para colocar a mandíbula na posição certa, né? O que desobstrui e acaba ele respirando melhor. Mas quando esse paciente me procura, se ele é obeso, não vai ser só a cirurgia que vai resolver, ele precisa emagrecer. Sim. Lógico que se ele já está acima do peso, ele não só precisa emagrecer, ele precisa olhar como é que está o coração dele. E olhar, logicamente, toda a fisiologia se está funcionando direito. Então, não é um ponto só que resolve. Mas a gente hoje está muito estudado, está numa produção muito grande e com grande penetração mundial, o uso das medicações para emagrecimento, que começou lá atrás com algumas medicações com menos eficiência e vem a passos largos, ajudando aí com o emagrecimento, seja por efeito principal ou efeito colateral, como é o caso aí da tizepartida, da semaglutida e por aí vai. Como é que você enxerga hoje esse grupo de medicamentos voltado aí na cardiologia, né, os efeitos dele aí nessa população que a gente já conversou aí sobre o excesso de peso, e assim, a sua opinião, baseado no que você vem observando, como é que você acha que esse panorama hoje se estabelece?
Excelente pergunta, meu amigo. O cardiologista em consultório, ele lida muito com a obesidade de forma direta. Nós sabemos que a obesidade, ela traz consigo uma série de outras condições de saúde, como hipertensão, colesterol alto, muitas vezes o diabetes, o pré-diabetes, aquele paciente que começa a desenvolver resistência à insulina, pacientes com osteoartrite de joelho, de quadril, pacientes com distúrbios do sono, e aí a interseção das nossas áreas, né? Alterações maxilofaciais associadas a ganho de peso, levando à apneia do sono, apneia obstrutiva, que é uma condição que nós hoje reconhecemos como uma condição potencialmente fatal, né? Uma condição que aumenta risco de doenças cardíacas. Então, esse paciente obeso, que a gente tem que entender a obesidade como doença e não como aspecto estético, eu acho que aí é uma crítica que eu trago, porque hoje em dia essas medicações, que são medicações excelentes, que trazem grandes resultados, diversos estudos já provando que são medicações que melhoram inclusive risco cardiovascular, pacientes que têm diabetes, pacientes de alto risco, pacientes obesos que tomam medicações apresentam menor chance de desenvolver inclusive infarto, AVC e morte. Então são indivíduos que precisam ser devidamente avaliados e a gente precisa entender que esse paciente ele pode se beneficiar. Então, se ele é um obeso, se ele é um paciente que tem sobrepeso e comorbidades associadas, ele é um indivíduo que se enquadra, sim, naqueles pacientes que se beneficiam do uso da medicação. Então, essas canetinhas emagrecedoras, elas são medicações altamente eficazes, comprovadas, só que hoje caiu no gosto popular e irresponsável. Então, hoje em dia, qualquer pessoa quer usar, de qualquer forma, sem a devida orientação. Para qualquer fim, né? Muitas vezes comprando sem receita médica, ou comprando medicações contrabandeadas, que a gente sequer sabe origem, né? Procedência, segurança da manipulação dessa medicação. E é justamente essa a nossa preocupação, como oferecer um recurso importante para a perda de peso. São medicações que ajudam a reduzir até mais de 20%. Tem medicação nova aí para chegar, que é a retatrutida, que promete perdas de até 28% do peso corporal. Então, são medicações potentes, medicações cujos efeitos muitas vezes se assemelham à tal da cirurgia bariátrica, e isso mostra a sua potência, mas que para aquele paciente usar, a gente recomenda cautela, parcimônia, uma boa avaliação para que a gente possa fazer uso desse recurso, obter os benefícios e não submeter o paciente a risco. Hoje é comum esse tipo de medicação e com certeza, Marcos, a gente já consegue vislumbrar uma série de benefícios. Logicamente, na área que eu trabalho, a gente já consegue identificar também alguns problemas relacionados ao uso da medicação, que é a perda da massa muscular, muitas vezes o envelhecimento, né? Que a pessoa quando emagrece fica com aquele aspecto mais envelhecido. E um outro cuidado, assim, que você também, como cardiologista, não só meu, como da minha família toda, ultimamente eu operei minha mãe. Minha mãe tem quase 80 anos, diabética, hipertensa, já sofreu inclusive amputação de um membro, né, da perna, você conhece bem a história, porque desse conjunto de fatores, eu não costumo dizer que foi um fator só, foi um conjunto de fatores. E eu operei minha mãe tem mais ou menos uns 40 dias atrás, 45 dias. E ela teve sob seus cuidados para fazer uma avaliação e para poder ela submeter ao procedimento cirúrgico, que é uma rotina minha, porque eu opero muito paciente idoso. Uma condição inegociável comigo, é o paciente sempre ser corretamente avaliado para que eu possa ir para uma cirurgia com muita segurança. Essa palavra também é uma palavra de ordem na minha vida. É a segurança. Eu não negocio a segurança do meu paciente. Se ele precisa ter o cuidado necessário, precisa fazer os exames necessários, ele precisa passar pela avaliação necessária, seja um procedimento mais simples neste paciente com um teto cirúrgico complicado, ele precisa passar. E minha mãe é uma paciente desse tipo. E graças a Deus nós operamos, tivemos resultado, uma cirurgia com porte alto, mas conseguimos um controle dela muito bom, baseado em todos esses cuidados. Mas eu te pergunto uma coisa. Hoje, um paciente de 80 anos, hipertenso e diabético, mas tomando as medicações, normalmente a suspensão da medicação que a gente faz são dos anticoagulantes. Eu já recebi
relatório de alguns colegas da sua área, cardiologistas, com um dizer que eu ouvi há 26 anos atrás, quando eu me formei. Favor não usar anestésico com vasoconstrictor. Mas o paciente vai fazer uma cirurgia com anestesia geral. Eu estou num nível muito mais alto. Eu não estou falando de anestesia local. Eu te pergunto, essa colocação ainda hoje se refere a um segmento de paciente que requer um cuidado maior, um cuidado específico para esse tipo de procedimento, está a nível de ambulatório, porque a nível de hospital Não usa. Não tem o que ser questionado. Mas qual é o cuidado direto que eu tenho hoje? E aí eu posso falar para todos os colegas meus da área da odontologia que fazem procedimentos de restauração, de canal, sei lá, vai fazer uma limpeza, mas que precisa submeter o paciente a um anestésico local. É uma pergunta simples que eu sempre conduzi da forma, porque sempre fui orientado para isso e estudei, mas é uma pergunta que ainda hoje resta dúvida para muitos colegas. Eu queria que você pudesse, de uma forma simples, clara, dissesse, este paciente, nessa condição, ele não pode ser operado ou feito procedimento a nível ambulatorial. Entendi. Tem que ser feito a nível hospitalar por esse quesito ou outro. Aí eu deixo na sua mão para você tentar dar uma esclarecida para todas essas pessoas. Então, em relação ao paciente de 80 anos, hipertenso diabético, que vai para um procedimento anestésico, né? Cirúrgico. Esse paciente a gente não deve se assustar apenas pela idade. Com certeza. Né? Muitas vezes um paciente de 80 anos, hipertenso diabético, está melhor do que o de 60 clinicamente. Né? Então, a idade é apenas um dos fatores, mas não o fator isolado que vai fazer com que a gente não opere esse paciente ou tenha receio. Obviamente que ele deve ser bem avaliado quanto às suas condições de saúde, às suas medicações em uso, e na imensa maioria das vezes, graças a Deus, esse paciente ele sai muito bem da cirurgia. Existem classes de medicamentos que a gente deve suspender antes da cirurgia. O principal deles são os anticoagulantes. Por quê? Porque aumenta o risco de sangramentos. Né? Antiagregantes, não. Antiagregantes para cirurgias orais menores, normalmente eles são bem tolerados, principalmente aqueles pacientes que já fizeram angioplastia, que já tiveram infarto, AVC. Então, fica a dúvida, suspendo o AS, por exemplo, antes ou não suspendo? É muito arriscado no paciente de prevenção secundária que vai submeter a uma cirurgia oral menor. Então, são cirurgias que muitas vezes a gente libera e sugere que o profissional mantenha o uso do AS para reduzir o risco de evento cardiovascular intraoperatório. Então, apesar de sangrar um pouco mais, mas protege muito mais. Muito mais. Então, isso vale a pena. Algumas medicações, Christian, por exemplo, cirurgia de maior porte, né? Muitas vezes cirurgias fora até da área odontológica, que são cirurgias que exigem suspensão de antidiabéticos. Antidiabéticos em cirurgias orais, normalmente a gente tende a manter, mas metformina, dapaglifosina, a gente precisa suspender 2 dias antes da cirurgia, por um risco raro, porém grave, de ter uma acidose lática, que é uma condição realmente que preocupa, mas não normalmente em cirurgias de baixo porte, onde o estresse metabólico é menor. Pacientes, hoje em dia, voltando à canetinha, né? O paciente que usa as canetinhas são pacientes que têm um retardo no esvaziamento gástrico. Então, o jejum desse paciente ele é mais prolongado do que o normal. Então, se eu não suspendo essa canetinha em tempo hábil, aumenta o risco de ele aspirar conteúdo gástrico durante a anestesia e isso pode colocar em risco. Então, isso tudo deve ser comunicado ao seu dentista, ao seu anestesista, na hora da avaliação, para que ele possa programar o melhor momento para isso. Em relação aos anestésicos com vasoconstrictores, qual é o objetivo de usá-los? Reduzir o sangramento. Né? Porque quando a gente usa um vasoconstrictor, a gente fecha os vasos sanguíneos daquela região, diminuindo o sangramento. Na maioria absoluta dos pacientes, ele pode ser usado, até porque a quantidade que se usa de Tubex é pouca. É pouca. E isso muitas vezes já foi uma preocupação de não usar ou usar pouco. Mas, assim, para a maioria dos pacientes estáveis, ela pode ser liberada, sim, para poder fazer, mas aí, é óbvio, deve ser conversado com a equipe para que a gente possa alinhar isso. Alguns pacientes um pouco mais instáveis, talvez aqueles pacientes que tenham doenças cardíacas graves, com artérias muito obstrutivas, né, obstruídas por placa de gordura, e que são francamente sintomáticos, aos mínimos esforços a gente fica com receio
de que essa medicação, ao ser injetada, caia no vaso sanguíneo e aí circule pelo coração e acabe causando vasoconstricção, redução do fluxo sanguíneo cardíaco. Mas isso é um evento raro e nesses pacientes de maior risco, aí sim a recomendação de talvez operar esse indivíduo no lugar de maior complexidade, com um sistema de retaguarda montado para qualquer intercorrência e talvez nesse caso vale a pena usar com parcimônia o uso do vasoconstritor. Essa dúvida é muito comum, Marcos, muito comum na odontologia. E, naturalmente, de uma forma popular, as pessoas, às vezes, chegam com esta dúvida, que tem alergia à anestesia, que não pode tomar tal anestesia, enfim. E isso é uma coisa que a gente precisa, de forma científica, desmistificar. E existe um outro ponto, que aí é uma opinião pessoal minha. A grande maioria das cirurgias, por exemplo, que eu executo, fora os traumas de face, são cirurgias eletivas. E como cirurgia eletiva, ela é executada no melhor momento do paciente. Se o paciente ele não se encontra em condição favorável para o procedimento, por qualquer tipo de contraindicação, o procedimento não vai ser realizado. Não é uma cirurgia de urgência ou emergência, então não tem por que ser executado. Porém, recebi um paciente há um tempo atrás, e breve até na rede social aí vai ter um vídeo que ela gravou um depoimento, em que a paciente tinha 2 anos em acompanhamento, porque se entendia que ela tinha uma discrasia sanguínea, que não podia se operar de jeito nenhum e não podia fazer procedimento nenhum. A paciente foi encaminhada daqui de Santo Antônio de Jesus para o Hemoba, em Salvador, e ficou lá durante 2 anos para poder controlar e sentindo uma dor causada por uma infecção odontogênica que infeccionou o seio maxilar. Então aquilo inchava e saía pus e a mulher não conseguia resolver. E 2 anos nesse sofrimento e ninguém liberava a paciente para operar. Essa paciente me procurou e nós avaliamos a paciente e ela não poderia viver daquele jeito. E aí faço um agradecimento especial ao Vitor Hugo, ao Dr. Vitor Hugo, né, hematologista. Eu encaminhei para ele, como já encaminhei uma série de outros pacientes, e conversei, e no relatório que eu fiz para ele, eu falei, Vitor, não tem condição, a paciente vai vir assim até quando? A gente precisa dar um jeito de operar essa paciente. A paciente foi para ele solicitou os exames, me mandou um relatório, operamos a paciente, usamos estratégias específicas que ele, com a orientação dele, nós seguimos, né, e foram orientações desde do uso da medicação para poder aumentar essa coagulação, com hemostáticos locais, que a gente fez uso, que usamos muito em cirurgia ortognática, e resolvemos um problema de 2 anos que se arrastava. Aí eu faço uma pergunta a você, Marcos, como cardiologista, como ser humano fantástico que você é, com cuidado com o seu paciente, no intuito de evitar que ele tenha um problema ou arraste um problema durante anos. Se você hoje tem um paciente que tem uma necessidade específica, você sempre parte para investigar isso de uma forma efetiva para resolver o problema ou simplesmente adota um protocolo que muitas vezes é usado por vários médicos e chega para a gente como cirurgião e diz assim, pô, será que não valeria a pena uma investigação um pouquinho mais profunda para poder resolver um problema que esse paciente já tem há muito tempo? Qual é a tua opinião sobre isso? E aí eu falo de uma forma geral, não só como médico, cardiologista, mas principalmente como ser humano, no intuito de ajudar este paciente. A pergunta é ótima, né? A gente precisa ser técnico, né, enquanto profissional que está sendo consultado, mas ser empático também, de estar do lado do paciente, entendendo o quanto aquilo representa de prejuízo, de incômodo para ele. Então, assim, uma condição que você falou aí que foi resolvida com o aval de Dr. Vitor Hugo, que é um grande hematologista, então isso passa segurança para que você possa fazer o procedimento com as orientações e o paciente então teve o seu alívio ali daquele sofrimento. Então isso que a gente busca na medicina, na odontologia, é trazer esse bem-estar, é trazer esse cuidado com o nosso paciente. Então existem condições onde a gente precisa aprofundar, sim, a gente precisa ir além para que a gente possa chegar à conclusão de que aquele paciente pode ou não pode fazer o procedimento, ou ele pode fazer, mas se for em tal local, no local de mais segurança, ou após uso de alguma medicação. Então essa investigação ela realmente é necessária,
né? Existem casos, por exemplo, imagina um paciente oncológico, um paciente que descobre, por exemplo, um câncer de mama. Então, o cardiologista ele tem que ser muito estratégico, ele tem que ser muito articulado para entender que qualquer atraso nessa investigação que seja desnecessário, isso coloca o paciente numa condição de maior vulnerabilidade. Então, esse paciente ele tem que realmente ser avaliado de uma forma muito prática, muito técnica, e aí existem diretrizes nacionais. Aqui no Brasil nós temos a diretriz de avaliação perioperatória da Sociedade de Cardiologia, que traz tópicos sobre vários pontos. O uso de anticoagulante, o paciente que tem alguma hemofilia, o paciente que ele tem diabetes que não está compensado, quando operar, como mexer na insulina, como mexer no anticoagulante. Então isso norteia, não é a opinião do cardiologista que está ali apenas, aquela opinião ela tem que ser embasada cientificamente, porque aí a gente toma decisões mais acertadas. Uma palavra que define, eu acho que qualquer ato cirúrgico, seja ele eletivo ou de urgência, é a segurança. É uma palavra, como eu te falei, que é inegociável na minha vida. Eu acho que você arrisca se você toma um café ou toma um pink lemonade aqui que Val fez pra gente, tá uma delícia. Tá uma delícia, tá... Vou até dizer que tá melhor do que o café, vou falar pra ela. Essa bebida aqui é um sucesso aqui do Campista Café, viu, Mar? Os pacientes aqui vêm só para tomar aí o pink lemonade de Val. Tá de parabéns, viu, Val? Você é sucesso. Mas vamos lá. A segurança, ela é uma questão estrutural também, científica, mas estrutural. E eu dou um exemplo muito simples aos meus pacientes. Quando eu construí o hospital aqui, que tem 6 andares, são 3.000 metros quadrados de área, imagine, é grande. Eu costumo dizer que imagine um pedreiro fazendo este hospital. Uma coisa é ele pegar um bloco do chão e fazer e construir uma parede aqui de 2 metros de altura. Uma coisa é pegar esse mesmo bloco e levar para o 6º andar. Porque se esse bloco cai lá de cima, ele causa um dano muito grave embaixo. Ele chega com uma velocidade absurda e com um peso absurdo. É diferente de cair de 30 centímetros no chão. A mesma coisa, eu falo, se você vai ser operado, vai fazer uma cirurgia, seja eletiva ou de urgência, no ambiente ambulatorial, você tem os parâmetros para isso, para operar com segurança a nível ambulatorial. Quando você tem uma condição que requer, como construir um prédio dessa altura, você tem que ir para o nível hospitalar. Isso é fato. A retaguarda ela é fundamental. Mas não é porque eu levo o paciente para o hospital sem um preparo prévio, sem um cuidado prévio, sem uma avaliação prévia pelos profissionais que estão envolvidos, que eu tenho segurança. Porque não adianta eu levar um bloco para o 6º andar se eu não sei o risco que tem aquele bloco no 6º andar. Então, eu não sei se você concorda comigo, mas esse cuidado pré-operatório, ele tem que ser muito bem feito. O transoperatório com muita segurança, mas a estrutura também é fundamental. Senão nós não conseguimos, de jeito nenhum, ter a segurança em todo o processo. O que é que você me diz disso hoje, de uma forma geral? E aí eu falo, Marcos, sabe por quê? Porque muitas vezes o paciente aqui no Instituto Campista, que é uma clínica voltada para as cirurgias, muitas cirurgias estéticas, e aí vem as cirurgias plásticas, as cirurgias faciais, os implantes dentários, a cirurgia ortognática, que é um viés forte da gente, que é o tratamento das cirurgias voltado para a estética e bem-estar. E muitas vezes a gente depara com pessoas que dão um depoimento assim, por que você vai fazer uma cirurgia do nariz? Por que você vai fazer um implante? E de forma aleatória joga ao vento assim, é uma cirurgia perigosa. Como médico cardiologista e hoje grande responsável por avaliações pré-cirúrgicas do ponto de vista cardiovascular dos nossos pacientes, qual é o depoimento que você pode falar disso? A primeira coisa é dizer que a escolha do cirurgião que opera, a escolha do profissional que avalia, do anestesista que acompanha, né? Da estrutura que vai me receber para fazer aquele procedimento, toda essa interligação é importante. Porque se você escolhe qualquer dessas peças erradas, isso pode ter um impacto mais à frente desastroso. Então é importante selecionar bem a capacitação do profissional, olha a sua história, né? 30 anos de história, de dedicação, de
de capacitação para trazer o melhor para o paciente, de construir essa estrutura que é maravilhosa, uma estrutura que dá conforto para o paciente que chega aqui, ele é bem recebido, faz todo o acompanhamento por toda uma equipe devidamente treinada, ele tem todo o aparato de saúde no centro cirúrgico, de cuidado, carrinhos de emergência, equipamentos ultramodernos, equipe de anestesia Cardioversor, para nunca ser usado, né? Como eu sempre falo. A gente espera que nunca use, mas é bom saber mas tem aí. que ali tem, que ele é bom e quem sabe manejá-lo domina o que está fazendo. E depois, claro, depois de um procedimento estético, depois de um procedimento odontológico da área da bucomaxila, o paciente ter o seu conforto, ter a capacidade de deitar numa boa cama, de ser acolhido por uma equipe, numa estrutura altamente confortável. Então, tudo isso é super importante. Então, a gente precisa selecionar quem é o paciente que pode operar no esquema de day hospital, quem é o paciente que pode operar ambulatorialmente até num consultório e quem é aquele paciente que ele precisa ir para uma estrutura mais avançada. Essa avaliação ela não é tão simples, né? Envolve diversos fatores, mas é necessária para que tudo isso corra bem. Que a gente consiga sincronizar todas essas ações. Com certeza. Uma falha em uma etapa pode comprometer as demais. Por isso que para você que opera, ter todo esse aparato para você é maravilhoso. Para o paciente que entra aqui, porque ele sabe que ao chegar aqui, o checklist de tudo que ele precisa já foi feito. Diferente muitas vezes, Christian, daquele paciente, por exemplo, que a gente está tomando às vezes todo o cuidado para fazer uma cirurgia eletiva, mas aí de repente ele foi atropelado aqui na rua por algum motivo. Então esse paciente ele sai de uma cirurgia que é eletiva, onde a gente tem um certo tempo para investigar e para conduzir, de uma hora para outra esse paciente urgencia e tem que fazer uma cirurgia ali de alto risco, que é uma cirurgia de emergência, porque a gente não controla esse paciente, não deu tempo de ajustar os remédios, de ajustar as condições clínicas do paciente, sequer o jejum dele. Então é uma cirurgia que a gente já vai esperando uma maior possibilidade de comorbidades e de complicações. É planejamento em tudo na vida. Quando é possível ser feito, a gente trabalha de uma forma muito mais em paz. Né? Você planeja o ato, você planeja a cirurgia, você planeja uma viagem, seja o que você planejar e conseguir executar nas etapas de planejamento, vai lhe dar muito mais segurança. Mas de uma forma geral, Marcos, e aí para a gente finalizar esse bate-papo, que é fantástico, e a gente vai ter outros momentos como esse, porque eu tenho aí uma série de questionamentos voltados tanto para a área da cirurgia que nós executamos aqui no Instituto Campista, mas de uma forma geral para o bem-estar dos pacientes da gente, que hoje nós temos pacientes de mais idade, né? Eu tenho um levantamento que mais de 70% dos meus pacientes são mulheres, eu tenho menos de 30% de homens, então as mulheres ainda se cuidam muito mais do que os homens. Eu acho que você deve ter também esse dado, e já existiu campanha mostrando... Infelizmente, né? Exato. As mulheres ainda têm uma preocupação maior e os homens ainda rotulam que não precisam. Ainda hoje, em 2026, com acesso à informação, mas é uma verdade, e nós precisamos trabalhar isso. E no meu segmento, eu também tenho muitos pacientes acima dos 40, 45 anos de idade. Né? Eu tenho pacientes que eu já operei aqui com 93 anos. Né? 93 anos já é uma idade... E acredite, paciente lúcido, sem comorbidade grave, operado a nível hospitalar, claro, mas numa condição de extrema segurança. Hoje, o que é que... Para a gente fechar esse quadro hoje maravilhoso, qual é o conselho que você dá para um jovem, um adulto jovem ou até uma pessoa mais velha, que ainda não começou a se cuidar, que não fez um exame ou que não faz uma atividade física? O que é que você pode deixar de mensagem para essa pessoa, para dizer, para que ele venha a ligar essa luz na sua cabeça de que realmente o cuidado e a prevenção é o melhor caminho, apesar disso ser tão repetido, mas você, como cardiologista, como um médico que trabalha hoje com toda a parte esportiva, preparando atletas, que se cuida, que cuida de mim, que cuida da minha família, que cuida de vários colegas nossos da área médica, que eu vejo aqui sempre, né? É uma grande referência hoje na cardiologia, né? Não só de Santo Antônio de Jesus, mas a nível nacional.
e eu posso prestigiar a sua trajetória, que é uma trajetória de sucesso. Você que é uma referência hoje na cardiologia e como médico aqui em Santo Antônio de Jesus, o que é que você pode dizer para toda essa população que vai nos ver aí nas redes sociais, nesses episódios aí do Campista Café? Perfeita colocação. Eu acho que o recado que fica, Christian, é que devemos cuidar da nossa saúde sempre. Eu sempre falo para meus pacientes, a ordem é saúde, família e trabalho. Eu sei que todo mundo tem as suas rotinas, mas na hora que desorganiza essa sequência, a vida da pessoa ela futuramente vai ter problemas. Não adianta ir para a nossa família sem saúde, não adianta botar na nossa família em primeiro lugar e não ter saúde, vai dar trabalho para todo mundo, e muito menos colocar o trabalho em primeira pauta, né? Que é o que a maioria das pessoas fazem. Dedicam muito tempo ao trabalho, aos estudos, alegam que não estão tendo tempo de dedicar o cuidado ao principal, que é a nossa saúde, e lá na frente as doenças surgem, né? Muitas vezes do nada, a gente ouve muito assim, do nada, infartou. Do nada, eu falo assim, será que foi do nada? Porque esse cuidado ele precisa acontecer de muito tempo. Então, começar na infância, estimulando o exercício, a boa alimentação, as boas práticas e acompanhando isso ao longo da nossa vida, para que a gente possa ter uma longevidade saudável. Hoje a gente vive mais, mas não vive tão bem, né? A sobrevida livre de doença na idade mais avançada é muito ruim. Então, a gente precisa viver mais, viver bem e viver melhor, né? E aí o conceito de saúde é um conceito amplo, não é só a saúde física, é a saúde mental que a gente tem que estar, né, com o radar ligado, espiritual, social, financeiro. Então são vários aspectos que a gente tem que se atentar para que a gente possa realmente gozar de uma saúde plena, né? E precisando fazer procedimentos cirúrgicos, escolha bem o seu profissional, e aqui eu dou o aval desse profissional que é uma grande referência, que é um grande profissional que milita aqui no Recôncavo há muito tempo, que traz esses bons resultados para os pacientes, e ter o cuidado de fazer no local adequado, no local com toda a segurança. E o Hospital Vida Clive também é um hospital que está pronto, juntamente com toda a equipe, para te receber aqui da melhor forma possível. Então, eu agradeço, Christian, por esse convite especial, esse café maravilhoso que montaram para a gente aqui. E espero já o próximo convite aqui para a gente estar falando de outros temas. Vamos sim, Marcos, e para mim é uma honra. Eu costumo dizer em qualquer lugar do Brasil ou do mundo que eu vou, que eu sou agraciado por Deus, primeiro porque, como você mesmo falou, Ele me permitiu muitas coisas. Cheguei em Santo Antônio de Jesus no ano 2000, com um consultório pequeno, construí um hospital, que é um hospital de referência hoje, pela organização, pelo cuidado com o paciente, pelos profissionais que aqui estão. E hoje trabalhar ao lado de você, de toda a equipe da cardiologia aqui do Hospital Vida Clive, de grandes nomes da medicina da região, que executam um trabalho fantástico aqui no hospital e em outros lugares que vocês atendem, e que jogam o nome da nossa medicina lá pro alto realmente. E é engraçado que quando eu estou em outros lugares, as pessoas me conhecem, né? Às vezes eu estou dando palestra, dando aula e ou operando, né? Eu passo uma semana por mês em São Paulo fazendo cirurgias lá. E os colegas falam assim, você tem uma estrutura na cidade, tem quantos milhões de habitantes? Eu falo, Santo Antônio tem um pouco mais de 100 mil. Aí o cara, como é que você tem uma estrutura dessa em Santo Antônio de Jesus? Eu falei, Santo Antônio de Jesus nós temos talvez uma das medicinas mais avançadas. E aí não é só o hospital da gente, são todos os hospitais que aqui, cada dia ampliam suas estruturas, as clínicas todas, né? O serviço de exames aqui, de imagem, né? São fantásticos. Né? Nós temos hoje realmente um corpo médico muito afinado e todos nós somos amigos. E a gente consegue realmente trabalhar de uma forma muito efetiva. Marcos, eu te agradeço, meu amigo. Ter você aqui hoje no Campista Café, nesse bate-papo aqui, é realmente gratificante para todos nós. Solidifica o nosso propósito, que é cuidar das pessoas. Eu só tenho que te agradecer. Obrigado. E quero deixar esse bate-papo aqui já marcado uma próxima vez para poder estar aqui de novo, porque realmente a gente tem muito assunto para tratar e para esclarecer a todo mundo. Meu irmão, Obrigado, meu amigo. Só tenho que te agradecer aí, viu? Obrigado, Ficar com Deus. Maravilhoso. Um abraço. Tchau, tchau.